dia a todos, bom dia aos internautas. Então, hoje a gente vai continuar com o nosso estudo aqui sobre o Evangelho. Estamos no capítulo 10, falando sobre bem-aventurados os misericordiosos, né? Porque alcançarão a misericórdia. Bom, só para a gente entender um pouquinho melhor, a misericórdia vem do latim. É uma palavra que vem do latim de misere, de compaixão, de compadecer-se, e córdia de coração. Então, nós estamos abrindo os nossos corações, que possamos aqui transmitir, trocar os nossos sentimentos, trocar as nossas, o nosso carinho, as nossas reflexões, né? Que possamos caminhar nesse entendimento juntos. Bom, ter compaixão com o coração, então seria o quê? Perdoar. Né? Perdoar, nós vamos falar aqui sobre, nós falamos já nas semanas anteriores, falamos sobre o perdão, falamos sobre a reconciliação com os adversários enquanto estamos a caminho, para não perder tempo, né? Porque sabe lá Deus quando é que vamos estar juntos de novo. Falamos sobre o sacrifício mais agradável a Deus. Qual é o sacrifício mais agradável a Deus? É nós sacrificarmos os nossos próprios ressentimentos. Né? Deixa aí, se você tem algum problema com alguém, antes de você fazer a sua oferenda no altar, vá lá, né? Reconcilie-se com o seu irmão, sacrifique toda a sua mágoa, sacrifique todo o seu ressentimento e faça as pazes, e aí você volta. Né? Falamos sobre por que é tão fácil de a gente ver no outro os defeitos, os problemas, e nos nossos próprios olhos a gente não percebe a trave que tem lá. Né? E também fizemos um estudo sobre o julgamento. Tudo isso está no capítulo 10. Olha quanta coisa que está relacionada aí com o nosso coração. Né? Com esse poder que temos em nós mesmos de nos abrirmos aí. Quando Jesus disse para a gente que o reino de Deus estava onde? No nosso coração. Não é mesmo? Ele vinha aqui para procurar o reino de Deus nos corações dos homens. Não foi assim que ele falou? Bom, então, estudamos toda essa parte em que Kardec coloca um versículo do Novo Testamento, que está lá em Mateus, capítulo 5, as bem-aventuranças. Né? É o sermão do monte, o sermão da montanha. E estudamos o versículo, Kardec fez os seus comentários, e hoje nós vamos estudar o que os espíritos comentaram sobre esse tema, certo? O primeiro espírito nós vamos ver 6 espíritos, foram 6 espíritos que fizeram comentários, que Kardec colocou os comentários que eles fizeram nesse capítulo. Um deles é Simeão. Simeão deu essa passagem através de um médium em 1862 em Bordeaux. E ele vai nos trazer de volta à memória quando Jesus disse que nós devemos perdoar 70 vezes 7. Não é 7 vezes, mas 70 vezes 7. Falou isso para Simão Pedro. Simão Pedro era um apóstolo, digamos assim, com uma personalidade muito forte. Né? Ele foi, para a gente ter uma ideia, quando Jesus foi preso, foi ele aquele que desembainhou a espada. Lembra que cortou a orelha do centurião que veio prender Jesus? Então, imagine que ele era uma pessoa assim, com uma personalidade bem forte. Né? E Jesus vai dizer isso a ele. Se é Pedro, devemos perdoar 70 vezes 7. E Humberto de Campos, lá no Boa Nova, tem um capítulo que se chama O Perdão. E ele vai contar sobre esse momento em que
Simão Pedro faz essa pergunta: quantas vezes temos que perdoar? E havia acontecido assim, eles tinham ido para Nazaré. Lembra que Jesus nasceu em Nazaré, né? E ele começou a sua vida pregando fora. Ele estava em Cafarnaum, onde morava Pedro. E volta um dia, começa a fazer as curas, e ele volta para Nazaré. Só que nesse momento em que ele está já fazendo as curas, já está ficando famoso, existe um trabalho contra, né? Começa a dizer que ele era ligado ao mal, que tudo que ele fazia não estava correto, fizeram uma campanha contra ele. E quando ele chega em casa, o que acontece quando a gente chega em casa? Geralmente, assim, já conhecem os nossos lados, assim, não é ele que é filho de Maria, como é que agora ele já está fazendo tudo isso? E começa a campanha contra. O que Jesus faz? Bom, primeiro os apóstolos Pedro, Filipe, defendem com muita força os ensinamentos de Jesus. Levi, Mateus, queria o quê? Já queria montar um debate público, né? Vamos provar que a palavra do mestre é verdadeira. E Jesus pega todo mundo, acalma, recolhe, fala: vamos sair daqui. Conversando com eles depois, ele vai falando que Pedro e Felipe vão lá sentar com ele, perguntar: poxa, estavam falando tão mal de você lá em Nazaré, e nós defendemos, porque nós vimos que você não ia se defender, então nós fomos lá e defendemos você com toda a nossa força. E Jesus vai dizer o quê? Que seria uma perda de tempo aquela contradita naquele momento com aquelas pessoas, porque não era o momento evolutivo delas, não era o momento de ele estar ali brigando, perdendo seu tempo brigando com aquelas pessoas. E eles falam: mas eles não concordavam com você? E Jesus vai dizer assim: mas você acha que querer que todo mundo concorde com você, isso é seguir o caminho largo, né? Você pensar que seguindo a palavra de Deus, você não vai ter ninguém contra. Você dizer que tem que passar uma vida mais difícil. Você dizer que muitas vezes você vai ter que sofrer pelos outros. Você vai querer que todos concordem com você? Então, muitas vezes, seria vaidade exigir que todos concordem com aquilo que nós falamos. Agora, diz Jesus assim: o que é indispensável é não perdermos de vista o nosso trabalho. O que é o nosso trabalho? Conosco mesmos. Não é? Nós nos melhorarmos. Temos que perdoar os adversários e trabalhar pelo bem de todos. Aí Simeão vai falar assim: o mérito do perdão, ele é proporcional à gravidade do mal sofrido. Quanto mais a gente sofre, maior é o mérito do nosso perdão. Olha que coisa difícil. Bem que dizia aí a Estela na palestra dela de quarta-feira, Teresa de Ávila, que falava assim, que quando foi socorrida por Jesus, que era amigo de todos, ela dizia assim: bom, por isso que você tem tão poucos amigos, né? E você vai falar assim: mas então como é que é essa história? A gente não precisa esperar que o inimigo se arrependa daquilo que fez de errado conosco? Não. E os lobos em pele de ovelha? São interessantes as perguntas de Simão Pedro, não é? E Jesus vai dizer assim: olha, você perdoar não exclui o fato de você ser vigilante. Só que se alguém chegar para você pedindo ajuda, né? Se um irmão chega para você precisando de ajuda, você, dentro das suas possibilidades, faça aquilo que puder. Ajude da forma que puder. Sem se incomodar se ele se arrependeu ou não. Esquece o mal sempre.
pense somente no bem que você pode praticar. Aí Jesus vai dizer assim: quando eu falei para vocês, quando eu tentei ensinar para vocês, concilia-te, né? Concilia-te com o adversário. O que eu quis dizer é que ninguém consegue chegar a Deus com o sentimento de ódio no coração. Não sabemos, a gente não tem ideia do que está passando na cabeça do adversário. Mas, com certeza, se eu não quiser, a gente não vai fazer as pazes. Disso eu sei. Então, eu, pelo menos a minha parte, tenho que fazer. Não é? Caminhar com Jesus é assim, é um aumentar de... Os bars vão aumentando cada vez mais, né? Aí depois vem um comentário, um ensinamento de Paulo, o apóstolo. Foi uma mensagem que foi dada em Lyon em 1861. Paulo vai dizer assim: perdoar inimigos é pedir perdão a si mesmo. Ele está dizendo que nós somos todos um, não é? Que nós estamos todos interligados. Nós somos uma família só. Não tem como eu ficar bem e vocês não. Não tem como vocês ficarem bem e um filho ficar para trás. Perdoar os amigos é prova de amizade. Fácil, né? Qualquer um consegue perdoar os amigos. Agora, perdoar as ofensas é melhorar, é mostrar que nós estamos nos melhorando. Nós estamos nos tornando pessoas melhores. Ele vai dizer assim: quem diz que, não dá, isso não vai dar para perdoar, jamais perdoarei isso. Ele está condenando a si próprio, não está condenando o outro. Eu estou me condenando a ficar presa nessas amarras, nessas correntes, enquanto durar a minha mágoa, né? Enquanto durar esse ódio dentro de mim. Quem sabe, vem a questão de Paulo, hein? Quem sabe, se você olhar para dentro, voltar um pouquinho, não foi você mesmo a causa primeira dessa pendenga. É porque a gente não lembra, né? Porque dentro da nossa evolução, como a gente vai encarna, desencarna, no meio termo a gente esquece, né? Porque para poder reconciliar mais fácil, às vezes a gente esquece. Já não tem mais, já foi numa vida passada, já esqueci. Às vezes a gente esquece nessa mesma, né? Quantas coisas a gente não esquece dessa vida mesma, que nós fomos quem provocamos e a hora que a gente vai ver, nem percebeu que causou todo aquele dano, toda aquela dor. Quem sabe não fomos nós que colocamos fogo na fogueira ali, colocamos a palhinha na fogueira, né? Podia ter deixado passar, podia ter esquecido ali, não podia nem ter se transformado numa contenda, e nós fomos lá e colocamos a palhinha na brasa ali, e o fogo se acendeu. Pergunta, né? Talvez aquele adversário não devesse ser tão suscetível assim, né? A gente sempre pensa assim: mas que bobagem, vai se estourar por tão pouco. Mas isso não é motivo para nós não sermos indulgentes ou reprová-lo. Temos que respeitar a posição de cada um. Talvez, se fomos ofendidos, Paulo vai dizer, talvez fomos nós que envenenamos com represálias, nós que criamos uma discussão grave que poderia cair em esquecimento. Aí a gente vai lá para o Paulo e Estevão e a gente vai ver que Paulo também era uma personalidade muito forte, né, gente? Como Saulo causou muitas perseguições aos cristãos. Aí foi lá, teve um encontro com Jesus, com todo aquele poder que ele tinha, mudou o sentido, né? Foi lá, ajustou o volume e, com toda aquela vontade, foi, viajou, fez, falou, fundou igrejas em toda aquela região, trouxe para a gente essa mensagem,
né? Mas lá em Antioquia, uma vez que Simão Pedro vai viajar, Simão Pedro já era o chefe da igreja naquela época, né, em Jerusalém, na Casa do Caminho. E ele vem, tinha aquela contenda das diferenças dos gentios com os judeus. Os judeus tinham os seus costumes, os seus dogmas, tinha aqui um ritual especial para comida, para se limpar antes de comer, e os gentios estavam ali. Simão Pedro chega, está comendo com todo mundo, conversando com todo mundo, indo para a casa de todo mundo, gentios e judeus, até que ele é questionado. Não é? E ele para de se envolver com os gentios. E Paulo vai lá no meio da reunião e pergunta para Pedro por que ele parou de fazer aquilo, por que ele parou de se comunicar ou de se envolver com os gentios. Qual era a diferença? E Pedro era o chefe da igreja ali naquele momento, mas o que ele fala? Ele lembra daquela imagem da cruz, não é? O amor de Jesus pelos judeus era o mesmo que pelos gentios. Foi essa a imagem da cruz para ele. A horizontal e a vertical se equilibravam perfeitamente. O amor era igual para todos. E ele vai dizer o quê? Como vocês sabem, eu muito errei. Todo mundo aqui já sabe que eu neguei Jesus, todo mundo. Então, se eu errei de novo, me perdoem. Paulo, você pode fazer a leitura do dia? Né? Apagou o fogo, né? Assumiu a responsabilidade e seguiu. E Emmanuel vai nos dizer nesse livro, foi um momento crucial em que a igreja poderia ter se separado ali, num momento em que ainda estava nascente, né? E que Pedro controlou aquilo com o quê? Com a sua própria humildade. Então, acho que essas mensagens de Paulo que ele vai trazendo foram grandes ensinamentos que ele foi tendo na sua própria vida. Né? E ele vai dizer assim, se não há nada a reprovar em nossa conduta, quando nós perdoamos, porque fomos ofendidos, se nós não tivermos nenhuma culpa anterior, maior ainda o nosso mérito de perdoar. Né? Maior ainda o nosso mérito de deixar passar. Bom, ele vai dizer que existem 2 tipos de perdão. Paulo. Um que é dos lábios, da boca para fora, a gente fala assim, né? Ah, eu perdoo, mas não quero nem ver pintado de ouro na minha frente. Ah, perdoo sim, mas vou ficar aqui sentada esperando. Como é que a Cléia fala? Vou ficar aqui sentada esperando o mar pegar fogo para comer peixe frito. Olha. E dizem que baiano é bonzinho. E tem aquele perdão que é do coração, né? Que é misericórdia. Quando eu abro meu coração, tiro toda aquela mágoa, né? Boto todo aquele ressentimento assim, falo, pronto, tá aqui, ó, sacrifiquei isso. Pus no fogo. Aí ele vai dizer, não esqueça que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, muito mais do que pelas palavras. Tem gente que não fala nada. Você pede perdão para ele, não fala nada, mas te dá um abraço. Tem gente que não fala, eu te perdoo, mas na hora que você precisa, está lá do seu lado. Precisa falar que te perdoa? Não, né? Bom, aí vem José, o espírito protetor, que vai falar sobre a indulgência. Então, a indulgência também vem do latim. É uma qualidade das pessoas que têm facilidade em perdoar. Tem gente que parece que nada afeta. Você fala uma maior besteira para a pessoa e a pessoa não está lá do seu lado. Não se deixa envolver por aquilo que é jogado, né? Pela lama que é jogada neles. Bom, ele vai dizer que a indulgência não vê os defeitos alheios e se vê,
evita comentá-los, evita divulgá-los e muitas vezes oculta, esconde. Já viu mãe? As que são mães sabem, né? Oculta, evitando que se propaguem. Né? Ninguém fica lá colocando... Você vê dois filhos brigando, você faz o quê? Vem você para cá e chega. Não vai mais falar mais nada. Mas, mãe, ele fez... Não quero saber. Não é assim? Para com a coisa ali e o amor é igual para todos. Bom, a indulgência não se preocupa com os maus atos alheios. Ela não está preocupada com isso. Ela só está preocupada com os atos ruins se ela puder ajudar, se ela puder fazer alguma coisa por isso. Né? Aí vem assim, eu lembrei dessa história que foi colocada no nosso grupo sobre Maria. Então diz assim, que elas estavam lá no paraíso, e São Pedro começa a ver um monte de gente que tinha entrado ali, e ele não tinha passado por ele. Como é que chegaram ali? Aí ele vai falar com Jesus, né? vai falar assim, olha, tem um monte de gente entrando aqui, não sei de onde, vamos lá procurar. Eles vão fazer uma vistoria. E encontram lá um buraco, entrando no paraíso, e uma corda ali, que vinha entrando um monte de espíritos por ali. Aí Pedro fala assim, eu acho que a gente tem que fechar esse negócio aqui, né? Porque... Aí Jesus fala o quê? Não se preocupa não, coisas de minha mãe. Deixa assim mesmo. Não é? Indulgência. A gente poder ver o lado bom das coisas, apesar dos maus. Gente, nós somos todos essa mistura de bons. E não tem ninguém que é santinho, né? Que só faz coisa boa, e o outro que é só malzinho. Temos esses dois lados. Estamos nesse processo de aprender a pôr luz na nossa escuridão, a trazer, melhorar nesse caminho. Né? E quando a gente censura uma pessoa que já sabe que fez uma coisa errada, como é que a pessoa se sente? Muito pior, não é? Eu já sei que eu fiz uma coisa errada, eu já estou me culpando, já estou sentindo mal, e vem alguém falar assim, poxa, mas você fez isso? Onde é que você estava com a cabeça? Ajuda? Geralmente não. Geralmente a gente se apequena mais. Pisar em cachorro morto. Chutar cachorro morto. Então, a indulgência não censura. Ela aconselha veladamente. Olha, talvez seja melhor você. Da próxima vez, tome uma atitude um pouquinho diferente. E diz assim, José pergunta assim, quando passareis a julgar seus próprios corações, pensamentos e atos, sem se ocupar do que fazem os vossos irmãos? Puxão de orelha, né? Aliás, gente, o Espiritismo, acostume-se com a ideia, tem muitos puxões de orelha no caminho, né? Que a gente vai se acertando, para a gente ir voltando para o equilíbrio, porque a gente tem às vezes tem como um pêndulo, assim, a gente vai do não sei, aí vou aprendendo, quero fazer, aí faço demais. Passo a abusar. Então, eu tenho que ser trazido de volta ao equilíbrio. E ele vai dizer assim, sede severos convosco e indulgentes com os outros. A indulgência acalma, corrige. O rigor desalenta, afasta e irrita. Que a gente falou. Né? Às vezes, quando a gente vai lá e fala, chama a atenção de uma forma não apropriada, afastamos mais a pessoa do que corrigimos ou do que trazemos para perto de nós. Existe uma história, num livro que se chama Espírito da Verdade. E tem um capítulo que se chama Deus te abençoe. É a história de uma senhora que se chama Clélia Rocha. E ela vai levando crianças pelas cidades para fazer para levantar fundos para sua casa. E numa dessas ela chegou numa cidade, ela foi vítima de um grupo que era anti-espírita. E um jovem chega perto e joga uma pedra e acerta na cabeça dela. Começa a sangrar.
mas ela finge que, né, não conhece, ela segue seu caminho, ela vai se tratar depois, e ela passa vários dias ali. Então, ela era passista, fazia tratamentos espirituais, e num dia chega uma mãe desesperada ali pedindo ajuda para o filho que estava com meningite. Ela não perde tempo, vai na hora, e a hora que chega na casa da senhora, era o menino que tinha tirado a pedra nele, o rapaz que tinha tirado a pedra nela. E ela, na hora, como ele estava inconsciente, estava febril, ela começa a dar passe, fica do lado dele na vigília, e quando ele acorda, ele fica bem, ele acorda. Ele, muito envergonhado, ele pede desculpas por ter atirado a pedra. E ela, o que ela diz para ele? Deus te abençoe, meu filho. Tá tudo bem. E ele se torna um espírita trabalhador. Não foi em vão a semente. As sementes que nós plantamos nunca são em vão. Bom, vamos entrar então para esse espírito João, que foi um bispo de Bordeaux. A mensagem passada em 1862. De novo, sede indulgentes com as faltas alheias e severos somente com as vossas próprias ações. Olha, alguma coisa a gente está aqui precisando ouvir. Chico vai dizer assim: a melhor maneira de aprender a desculpar os erros alheios é reconhecer que nós também somos humanos, capazes de errar e talvez fazer ainda coisa pior do que o outro. Reconhecer que naquela situação, talvez nós fizéssemos coisa pior ainda do que aquele outro fez, né? Então, perdoai as nossas ofensas. Pai nosso, que estás no céu, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Assim? De novo, deixa lá suas mágoas, esquece as suas ofensas. O que é que a gente está pedindo quando a gente faz essa prece? Só que esqueça. Deus, aprontei, você só põe embaixo do tapete aí, não fala mais nisso, não toca mais no assunto. Não, a gente está também querendo se melhorar. Né? Também existe um processo de que, numa busca de recompensa, a recompensa não pode ser dada para um mal que foi feito. Nem para um bem que também não foi feito. Certo? Então, ele vai dizer que, pedindo perdão, a gente pede o favor da graça para não cair de novo. É a graça do entendimento. Porque enquanto nós estamos na ignorância, não sabemos, aí vamos fazendo erro e acerto, a gente uma hora aprende. Na hora que nós aprendemos, fazer além daquilo ou sair daquilo que nós já sabemos que é correto, aí estamos tendo um problema sério. Então, esse favor da graça para não cair de novo, fazer a mesma besteira que eu fiz há 5 minutos atrás. Já sei que não é para fazer. Então, por favor, me dê essa luz e essa força, porque às vezes é muito difícil nós não sermos levados pelas nossas tendências, pelas nossas fraquezas, pelos nossos vícios, Já ouviu? Você já conseguiu parar de fofocar, falar mal de alguém, da primeira vez que você ouve que isso não está certo? Se alguém conseguiu aqui, me dá a receita. Tá? Então, às vezes, a gente precisa de várias vezes. Quando perdoa os irmãos, não se contente em esquecer. João vai dizer, acrescente amor. Além de deixar as nossas ofensas, ainda a gente tem que abrir o coração, encher de amor com o outro e substituir toda a raiva, toda a cólera por esse amor. Vamos passar para o outro, que esse estava muito difícil. Dufetre, bispo de Nevers, Bordeaux. Ele vai dizer que o verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e humildade e consiste em não se verem superficialmente os defeitos alheios,
mas procurar destacar o que há de bom e virtuoso. Olha só, além de eu não falar, não perceber o que está ruim, eu ainda tenho que prestar atenção no que está bom e divulgar o que está bom. Então, como nós já dissemos aqui, não tem ninguém que é só bom e só ruim. Todo mundo tem os dois lados. Então, esse olhar, ter os olhos de ver o lado bom das pessoas. Assim? A maioria das pessoas erra porque não sabe. Não é porque quer fazer o mal. E quando a gente começa a entender isso dentro de nós mesmos, muitas vezes nós erramos porque nós não sabemos, não é porque nós desejamos o mal de alguém. Então eu começo a perceber essas coisas e assumir a responsabilidade. Assumir a responsabilidade daquilo que eu sou, das escolhas que eu faço, das palavras que eu uso, das atitudes que eu tenho. Não é? E a gente começa a se preocupar mais com aquilo que nós fazemos. Não é? E Gilberto Gil tem uma canção que diz assim: se eu quiser falar com Deus, né, tenho que ficar a sós. Aí lá no meio ele vai dizer assim: tenho que aceitar a dor. E Caetano vai dizer que cada um serve a dor e a beleza de ser o que é, né? Mas ele vai dizer, Gil vai dizer: tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho. E apesar de mau tamanho, alegrar meu coração. Foi inspirado, não foi? São Luís. Aí Kardec vai perguntar assim: é permitido repreender os outros? Ele vai responder: podemos sim repreender com algumas condições, né? Cada um deve trabalhar para o progresso de todos, sobretudo que estão sob a vossa tutela. Então, se você está cuidando de alguém, você tem a responsabilidade de trazê-los ou repreendê-los. De que forma? Com moderação, para ser útil, não é para diminuir a outra pessoa, né? E com muita cautela, com muito respeito por aquele espírito que está ali. De novo para São Luís. É repreensível observar imperfeições nos outros? Depende da intenção. Se você está prestando atenção só para ver o mal no outro, só para diminuir e denegrir, não faça isso. Mas não é proibido ver o mal quando o mal existe. Seja vigilante. Não é? Estude a si mesmo, conheça você mesmo, reconheça as sombras em você e o que está fora, né, para você poder evitar. Lá em Marcos: olhai, vigiai e orai, pois não sabeis quando chega o tempo. E há casos que seja útil descobrir o mal alheio. São Luís vai dizer assim: se as imperfeições só prejudicam a própria pessoa, deixa quieto, não mexe. Tá? Agora, se podem prejudicar outros, é necessário preferir o interesse da maioria. É melhor que um caia do que todo o grupo que está em volta dele e que esteja causando problemas. Então, vem São Francisco aqui para a gente, para dizer: pregue o evangelho todo o tempo, se necessário, as palavras. Então, em vez de dizer eu te perdoo, dá um abraço. É isso, gente. Muito obrigada. Um bom fim de semana para vocês.